Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus, por mais um dia que a gente está começando juntos. Vamos pensar um pouquinho. Ontem eu falei com vocês sobre a gloriosa justificação que Deus nos concede. E a gente tem que pensar isso todo dia, porque essa verdade é tão profunda, é tão grandiosa, é tão preciosa, que a cabeça da gente ela precisa de muita repetição para que a gente possa tomar posse, né, dessa gloriosa verdade de Deus, que Ele nos fez justos, Ele nos fez justiça de Deus em Cristo Jesus. Foi Ele que fez, né? Ele nos fez. Por quê? Porque Ele trocou, né? Ele fez uma troca na cruz do Calvário. Ele deu a Jesus a nossa injustiça e Ele deu a nós a justiça perfeita de Cristo Jesus. Hoje eu quero ler para você. Vou fazer um áudio super curtinho por causa do meu tempo corrido, mas eu não queria deixar de pensar um pouquinho nessa verdade. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que ele está querendo dizer, Deus? Deus está querendo dizer assim para nós: olha, eu já vos libertei, todos nós que estamos em Jesus. Eu quero que você entenda que isso daqui não é para toda a população da Terra. Essa mensagem é para todas as pessoas do planeta Terra. Mas eu quero dizer que nem todos estão nessa condição, porque não aceitam, não creem, não se apoderam. Então, tudo é uma questão de fé, tudo é uma questão de apoderamento, de tomada de posse. Entende o que eu quero dizer? É para todos? Sim, é para todos. A vontade de Deus é que todos se salvem, está escrito. Mas nem todos querem saber, entende? Nem todos querem se dar conta dessa glória, dessa verdade, dessa bondade divina que já está preparada. Existem milhões de pessoas que não estão nem aí para conhecer as coisas da eternidade, as coisas, se existe um Deus, se existe um juízo depois da morte, se existe uma retidão pela qual nós temos que dar conta de todas as coisas. Então, isso daqui que eu estou lendo é para aqueles que já entenderam isso e já receberam de Deus essa glória de uma nova natureza, de um novo nascimento. Então a palavra de Deus diz que isso aconteceu na vida de todos os que creem, todos os que receberam Jesus. Jesus passa a ser o Senhor da vida, o dono da existência. Por quê? Porque Ele comprou. Existe uma transação divina. Ele nos resgata do pecado e de Satanás. Ele paga um preço e nos tira de um império satânico, é o que ele está dizendo. Ele nos libertou. Amém? Nos libertou da onde? De um império de trevas que nós nascemos nele. Nós nascemos nas trevas, nós nascemos debaixo de uma condição de perdidos, de pecadores, de afastados da glória de Deus. Nós nascemos assim, por conta de uma transmissão, né? Foi transmitida a nós uma condição caída, uma condição de pecado. Mas o que Deus fez conosco? Deus enviou Jesus para que nós possamos ser tirados de debaixo dessa maldição, desse pecado, desse destino maligno. E Ele nos transportou, Ele nos libertou desse império de trevas, Ele está dizendo. E fez um transporte, nos trasladou. Ele tirou-nos espiritualmente de um império de trevas e nos colocou espiritualmente no reino do seu Filho, no reino de Deus. É o que ele está dizendo aqui no versículo 1. Você vai perguntar, mas como é que foi isso, pastor? Nós estamos aqui na terra, a gente não está vendo esse reino. Como é que foi esse transporte? Porque ele está falando, né? Nos transportou para o reino. Então, toda vez que eu falo para vocês, se vocês me acompanham,
Quando eu falo de território, eu estou falando dessa coisa invisível, entende? Porque o que Jesus fez conosco, ele tirou o nosso espírito, não o nosso corpo, né? Ele não está falando de corpo nem de emoções, não está falando de nada disso. Ele está falando de uma coisa chamada espírito. Ele tirou esse espírito de uma jurisdição maligna e colocou esse espírito dentro de uma jurisdição santa, justa, perfeita. Você não tem nem ideia. Se você é de Jesus, se você nasceu de novo, se você está em unidade pela fé com Deus, você não tem ideia da glória que existe no teu espírito. Ele está transportado para dentro de uma região celestial, de uma região de luz, de uma região de verdade, de uma região de poder, de uma região de profunda ligação com Deus. E você tinha que dar muita glória, glória a Deus, aleluia, amém? Por quê? Porque isso aí traz para nós um bocado de benefícios divinos. Nós passamos a ser filhos amados dentro dessa região. Nosso espírito é de filhos amados de Deus. É por isso que a nossa cabecinha tem que ser muito transformada. Por quê? Porque a gente aprendeu a pensar que Deus é apenas um Deus lá distante, que olha para nós, distante. Não, Ele agora passa a ser nosso Pai e existe uma comunhão profunda no Espírito. Com Ele, nós estamos unidos com Ele. Mas eu queria chamar a atenção mesmo, antes de eu acabar esse áudio super rápido, que eu estou fazendo para vocês, eu queria chamar a atenção mesmo para o versículo que vem mais para frente. Ele diz assim no versículo 21 e 22, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus fez uma coisa que a gente não podia fazer de jeito nenhum. Ele nos uniu a Ele de tal forma que quando Ele olha para nós hoje, Ele vê a gente de uma maneira que é anterior à queda de Adão. Isso é uma coisa tão incrível, tão gloriosa, que a cabeça humana tem dificuldade de crer. O Evangelho é uma boa nova que parece até boa demais para ser verdade. Por quê? Porque é isso que Ele fez. Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho. Nós já estamos no reino pelo Espírito. Mas agora Ele também olha para nós e vê uma nova identidade em nós, uma identidade tão nobre que Ele não consegue ver nesta identidade. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Ele não consegue ver nessa identidade culpa, nem mancha, nem mácula, nem pecado. É o que Ele está dizendo aqui. Ele nos apresenta diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu estou falando do Espírito, da área espiritual. Isso é uma coisa tão gloriosa que merece muita glória a Deus. Por quê? Porque se Deus tratasse conosco pelo nosso comportamento imediato, como Ele fazia no Antigo Testamento, a gente ia se sentir culpado a maior parte do tempo, porque a gente sempre tem uma sensação psicológica de que a nossa humanidade, a nossa fraqueza, não é isso? Ela nos traz culpa, ela nos traz... Quantas são as vidas hoje, mesmo vidas cristãs, que estão debaixo de culpa? Por que culpa? Porque existe uma teia de coisas acontecendo aqui na Terra que pode trazer essa sensação de impureza, de culpa, de repreensão, né? Quanta gente machuca umas às outras, quantas pessoas ofendem umas às outras. A sensação de ofensa é uma coisa horrorosa. Leva as pessoas muitas vezes a essa sensação de indignidade. Então, mas quando Deus coloca essa identidade santa e inculpável e irrepreensível, é porque Ele está querendo que a gente aprenda a se assimilar nessa glória da justificação eterna, numa base diária. Nós temos que olhar para nós
e nos enxergarmos em Cristo. Nós não podemos nos enxergar mais segundo Adão, segundo a carne. Pastor, como é que funciona isso? A gente tem que ter fé nisso. A gente tem que falar, Senhor, nessa minha jornada terrena aqui, eu já aprendi muitas coisas erradas. Já sofri e fiz sofrer muita gente. Eu já pequei muito, eu já transgredi muito. Mas agora eu entendo que nesta região espiritual, no meu espírito, o Senhor me colocou num status eterno de filiação perfeita, divina, onde eu posso viver a glória dessa retidão aqui e agora. Eu não preciso ir para o céu para ser um cara santo, não. Eu não preciso ir para o céu para me transformar em santo. Ele já me fez santo, inculpável e irrepreensível aqui no planeta Terra, porém dentro do meu espírito. Essa glória está dentro do espírito, aleluia. Portanto, você tem que levantar todas as manhãs e tomar posse dessa realidade para não viver essa vidinha de culpa, de miséria, de acusação, de ofensa e de malignidade que esse mundo apresenta. Eu, por exemplo, já vivi muita dificuldade na minha juventude. Já fui muito ofendido e aquilo me feriu demais. Minha alma se tornou cheia de angústia, de ferida. E eu comecei a procurar, certo? Artifícios para fazer com que a minha alma ferida tivesse um pouco de gozo, tivesse um pouco de alegria, fora dessa alçada do Espírito. E o resultado é desastroso, porque a gente, quando busca isso fora de Deus, a gente vai perceber que a gente não encontra, a gente piora a situação, entende? Mas quando a gente se volta para essa identidade inabalável que Ele nos concede de filhos, inculpáveis, santos, irrepreensíveis, nós somos filhos amados que não tem culpa, que não tem mais acusação, que não tem mais condenação, nem inferioridade. Aleluia, então a gente tem condições de se levantar acima de todas as situações da terra. Não tem ofensa que nos ofenda, não tem palavrão que nos machuque, não tem nada que possa ser maior do que a glória que já está plantada dentro da nova natureza, dentro dessa nova criação. E aí nós temos poder por causa disso, porque o exercício de fé nisso traz poder do Espírito Santo que habita em nós. É o exercício da fé nisso que traz o poder da unção do Espírito Santo para que a gente ganhe capacidade no coração, nas emoções, na alma, para a gente suportar todo tipo de coisa nessa vida e a gente fica firme. É do Espírito para fora, entende? É do Espírito para a alma e não da alma para o Espírito. Eu preciso falar mais com vocês todos os dias sobre isso, porque isso traz profunda transformação no nosso ser. Profunda transformação, traz verdadeiramente uma mudança de coração, uma mudança de alma na presença de Deus. Amém? Pai, eu oro por todos nós hoje, que a gente possa aprender essa glória que o Senhor já colocou no nosso espírito. Se nós somos novas criaturas, as coisas velhas dessa natureza espiritual já passaram. Tudo se fez novo em espírito. Nós somos amados, regenerados, nós somos justos em espírito, nós não somos pecadores, nós somos filhos perfeitos e amados. Nós podemos agora desfrutar de comunhão contigo sem medo, sem o medo da condenação, da repreensão, da malignidade, porque o Senhor nos coloca numa posição de absoluta irrepreensibilidade. Nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não na nossa carne, eu quero que todos entendam isso. Muitas vezes, se nós temos um comportamento carnal, nós vamos ser repreensíveis diante do mundo. Se a gente errar na terra, quebrar leis na terra, nós seremos repreensíveis e culpáveis. Mas eu quero trazer, Senhor, a nossa atenção, a minha e de quem me ouve, para uma esfera do Espírito. Porque nessa esfera do Espírito, nós somos transportados para o reino de Jesus. E aqui, em Espírito, nós somos santos, nós somos justos, eternos, e inculpáveis, e irrepreensíveis para sempre,
Portanto, eu prefiro andar todo dia, levantar toda manhã e entrar nessa cápsula e falar: Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu quero isso aqui. Eu quero viver a partir daqui. Eu não quero viver a partir desse mundo. Eu não quero viver a partir do psicológico. Eu não quero viver a partir de emoção. Eu quero viver a partir daquilo que o Senhor realizou no meu espírito. Porque daqui é que nós vencemos emoções ruins. Nós vencemos as situações mundanas que vêm contra a nossa vida. Porque nós temos poder do Espírito quando nós andamos dessa forma. Aleluia. Amém, queridos? Deus te abençoe ricamente hoje em nome de Jesus, porque Ele te fez santo, justo, inculpável, irrepreensível, em espírito. Tome posse disso e faça isso se manifestar na tua alma, no teu coração, nos teus pensamentos. Deixa esse amor fluir nesse teu coração, porque você será transformado poderosamente para a glória de Deus. Amém.